Como que surgiu essa acupuntura, por exemplo, que é uma parte da medicina oriental? A acupuntura, muita gente sabe que ela foi desenvolvida, foi colocada em ênfase ao mundo mais ou menos uns 3.000 anos, mas muitas vezes as pessoas não conhecem a essência, porque os chineses realmente inovaram e colocaram esse tipo de trabalho como uma versão de trabalho feito por chineses, por eles terem esse tipo de conhecimento. Mas na realidade, vamos colocar um ponto que seja um pouco além dessa situação. Os chineses realmente foram os que desenvolveram essa técnica e tudo mais, né? Conseguiram levar esse conhecimento ao mundo todo. Mas vamos pular um pouco mais essa fase, porque os chineses também tiveram umas prerrogativas de chegar a esse ponto, né, de conquista, mas eles tiveram uma ajuda muito interessante. Então vamos começar essa pequena história desse tipo de conceito que antecede ao desenvolvimento da medicina chinesa. Vamos lá. Antes mesmo que os chineses, os monges chineses, que tinham um conhecimento vasto sobre o corpo, sobre a energia do corpo, energia central do universo, vamos um pouco além. Muito tempo atrás, né, voltando na conexão do tempo, existiam muitas tribos longínquas no Oriente, né? Antes mesmo do descobrimento da pólvora, as civilizações antigas, né? Nessas civilizações antigas, não posso denominar onde seja especificamente, porque na história existem muitos conflitos que a gente não pode imaginar onde teria sido feito esses conflitos com bastante precisão. Mas no Oriente existiam tribos que se destacavam pela sua autonomia, pela sua condição de liderança e fortalecimento social de limitações ou não limitações das terras onde viviam, né? E nesses povos, nessas clãs desses países, todos os líderes eram denominados líderes por força, por precisão, digamos assim, da sua estrutura física, né? E eles se impunham de uma maneira onde teria que conquistar a liderança, né? Através da força, através da sabedoria e se tornavam chefes dessa nação, dessas clãs, né? Então existia numa clã, numa aldeia muito antiga no Oriente, um chefe dessa tribo que era muito austero, que era uma pessoa muito arrogante, muito forte, mas era muito determinada. E ele tinha uma força interior muito grande que movia, através das suas palavras, um conteúdo muito gigante sobre essa aldeia. Tinha uma liderança inquestionável. Então ele, para mostrar essa determinação toda, e teria que mostrar isso dentro das suas características, e naquela ocasião existiam muitos conflitos entre tribos. E ele tinha um conflito muito gigante com outras tribos, principalmente tribos que queriam tomar a posse, digamos, da sua tribo. Então, nesse conflito, ele foi obrigado a levar seus guerreiros e tudo mais a esse conflito. Sendo que nessa época, nessa ocasião, ele tinha uma debilidade física muito grande nessa região, na região glútea, hoje denominada de dor ciática, que assola até os dias de hoje.
Mas como ele era um chefe, um líder, e ele precisava mostrar sua liderança, mesmo sentindo essas dores, ele foi à batalha. Encurtando essa história, nessa batalha ele realmente mostrando toda a sua ênfase, toda a sua condição de chefia, mas também ele foi alvejado por um objeto pontiagudo, justamente aonde? Bem nessa região onde ele sentia muita dor. Ele fora levado novamente para sua aldeia, sua tribo, e naquela ocasião existiam os curandeiros. Cada tribo tem seu curandeiro. Hoje, cada sociedade tem seus médicos, seus profissionais de saúde. Então, esses curandeiros, eles pegaram esse chefe, né, e tentaram resgatar a saúde dele, todos esses aparatos necessários, e ao extrair esse mecanismo do processo desse objeto pontiagudo, foi feito, o curandeiro, eles fizeram trabalhos de ervas e tudo mais até fazer o fechamento total. Encurtando, houve o tempo de recuperação. Não sei quanto tempo levou, mas quando ele teve essa condição de recobrar a sua saúde, ficar pleno novamente, ele simplesmente notou a ausência daquela dor que afligia por muito tempo, e era uma dor muito aguda, e ele se sentiu até livre, como um passe de mágica, sem sentir absolutamente nada. E aí que ele veio a ideia de que, pois tinha uma cicatriz muito grande ali, ele achou interessante e começou a indagar sobre esse processo, ainda muito que na dúvida, né? Então ele pegou um dos guerreiros dele que tivesse qualquer tipo de dor semelhante ou até em qualquer lugar, ele obrigou os seus curandeiros a fazer a mesma coisa, sem dó nem piedade. Ele mandou pegar objetos pontiagudos e inserir sobre a área, deixar algum tempo, fazer a extração e fazer os curativos necessários para ver o que acontecia. Para a surpresa dele, necessariamente ele viu o mesmo resultado que aconteceu sobre o seu problema acontecer aos seus guerreiros, aos seus subordinados. Então, isso se tornou uma prática de curandeirismo nesta clã, nessa sociedade em que eles viviam. E isso perdurou por muito tempo, até que um dia, numa situação já de paz, não tendo mais guerras e essas circunstâncias já favoreciam, né? Já era construída uma civilização diferenciada. Tempos depois existiam esses monges chineses de templos budistas que eles eram a razão de tudo isso. Eles faziam peregrinações, levando conhecimento espiritual, levando sabedoria de Buda a outros povos, e ao mesmo tempo eles também recolhiam situações assim de aprendizado e levavam para o seu templo na China. Aí, quando um desses monges deparou-se nessa aldeia e viu essa prática de curandeirismo, achou super interessante e levou esse conhecimento para seu templo. E lá, por incrível que pareça, já existiam uma abordagem de energia universal fazendo inserção ao corpo, buscando uma energia de equilíbrio e as suas oscilações que poderiam ser modificadas conforme a utilização de algum tipo de recurso, pressão, utilização de medicamentos assim naturais, de ervas e tudo mais, e aí desenvolveu. E por incrível que pareça, sobre esse tipo de conceito que eles levaram de puncionamento ou introdução de algum objeto sobre o corpo
em determinados lugares onde já existiam esse mapeamento, eles começaram a entender que fazendo esse tipo de trabalho estaria mexendo diretamente com a estrutura energética vital do ser humano. E aí eles realmente introduziram esse tipo de mecanismo no já conceituado modelo de abordagem sobre a condição energética desse corpo. E aí surgiu cronologicamente o fato de um trabalho de puncionamento que hoje é denominado de acupuntura. Acupuntura essa que é nada mais nada menos do que acus, que vem de agulha, de algum objeto pontiagudo. Punctura é uma punção, introdução de algum objeto. E isso virou um conceito de geração para geração que rege até os dias de hoje, né? E aí, com esse desenvolvimento já milenar sobre aquela época, transcendeu por várias gerações até chegar ao Ocidente. No Ocidente, propriamente dito, no Brasil, existe somente há mais ou menos uns 150 anos. Só que com a modificação efetiva do que é hoje a acupuntura, tem muito pouco tempo, deve ter mais ou menos uns 50 anos. Mesmo assim, a acupuntura de 50 anos atrás não é a mesma acupuntura de hoje. Por quê? É uma outra história que a gente vai poder colocar em pauta com relação aos dias de hoje. Por quê? A acupuntura dos dias de hoje sofreu muitas mutações para se chegar a esse tipo de conceito. Porque a abordagem da acupuntura milenar é uma abordagem muito voltada não para o imediatismo, mas sim voltado para a causa básica. No Oriente, se você for até os dias de hoje, você não vai a um profissional de lá quando o processo já está em desenvolvimento. Todo oriental, ele vislumbra esse conceito através da sua concepção de questionar que a vida merece ser vivida de uma maneira positiva e equilibrada. Por isso, todo oriental tem uma mentalidade de antes que venha o problema, vamos tratar a sua essência. Ou seja, todo oriental ele vai procurar profissionais para tentar consertar o inevitável, que no futuro pode se tornar ou gerar qualquer tipo de problema. Então eles fazem um trabalho buscando a prevenção. Esta é a forma, é o tópico da medicina tradicional oriental. Só que estamos no Ocidente. No Ocidente, a própria forma de energia do mundo é voltado diferencialmente. Os dois lados são opostos. De um lado existe o Sol, do outro lado existe a Lua. Por um lado tem um lado positivo, o outro lado a parte negativa. Então, quando hoje a gente está acordado, lá estão dormindo. Mais ou menos assim. A significância do conteúdo normalmente é baseado nisso. Só que, em termos de conceito de medicina, a aplicação da medicina aqui no Ocidente, para a gente ter uma ênfase profissional, que a gente tenha condições, né, de poder executar um trabalho, e trabalho bem feito, com a chancela das pessoas, né, que dão valor a esse trabalho, esse tipo de mecanismo que for introduzida como medicina oriental não estava dando certo nesta concepção. Foi aí que a gente teve que batalhar. Por quê?
Se a gente está num país com uma ideia totalmente diferente, principalmente a ideia de que o conceito do que é uma forma de viver não se adequaria ao que a medicina estava propondo. Porque, na realidade, as pessoas aqui só procuram algum tipo de ajuda quando esse tipo de problema já está em níveis já um pouco elevados. Ou seja, a pessoa tem que ter problema para buscar alternativas de recuperação. Este é o conceito da mentalidade, da forma que é utilizada no Ocidente. O ser humano ocidental, ele não é uma pessoa que vislumbra alguma coisa de prevenção. É uma coisa que é voltada para o imediatismo. A cultura foi criado dentro do imediatismo. Então, se você hoje não tem nada, você vai procurar profissional para quê? Se você não tem nada. Não tem essa cultura de eu não tenho nada, mas eu posso vir a ter alguma coisa. Não é esse tipo de forma. Então, todo mundo que vem a você com esse tipo de pensamento e esse tipo de problema, ele quer sair daqui com resultado. Lógico, isso é puro e essencial. Então, a medicina que fora trazida para cá não tem esse tipo de mentalidade. Existiu uma necessidade muito grande de fazer uma combinação. Ou seja, o que a pessoa vem buscar, ele tem que levar. Então, a mentalidade a gente teria que modificar. Isso chama-se adaptação. A medicina, se não adaptar-se ao conteúdo da necessidade do que as pessoas vêm procurar, essa medicina não vai ter validade nenhuma. Então, este é o conceito da necessidade de adaptação. Essa adaptação foi necessária, né, justamente para poder elevar o conteúdo que hoje, graças a Deus, a medicina se tornou uma medicina não mais alternativa, mas sim uma medicina de complementação. Por isso, foi necessário uma adaptação. E aí criamos uma abordagem super necessária com ideias de poder trazer e traduzir numa leitura mais dinâmica sobre a necessidade do que as pessoas vêm procurar. E aí surgiu a medicina de adaptação. Essa medicina de adaptação é uma conexão, né, da medicina antiga, milenar, com uma forma melhorada de ideia, buscando uma forma de resolver a situação momentânea, né? Feito isso, a medicina terá valor. A medicina oriental terá valor. Aí a medicina oriental possibilitou essa condição de se chegar a esse nível, né? E essa possibilidade, essa expressão dessa medicina criada justamente para formatar esse tipo de mecanismo de busca é o que deu resultado. E hoje a medicina modificada, a medicina com ideias de adaptação foi acolhida e foi muito bem empregada hoje, nos dias de hoje. Por isso que eu também sou o que sou a partir do momento dessa mudança sobre esse tipo de critério. Então hoje não temos problema nenhum. Hoje, como na década de 70, quando eu iniciei a minha atividade, eu era um profissional de uma ideologia, né,
completamente divergente de hoje. Eu consegui neutralizar isso com o passar dos anos, né? Desenvolvendo uma realidade diferente, criei uma situação diferente, me adaptei a essa situação, né? E todos aqueles conceitos que eu tinha no passado sobre a medicina, eu mantenho isso como um dote, né? Como um legado, mas que hoje o legado é outro. O que eu tenho para deixar ao mundo, né, são essas modificações, essas mudanças que fazem a diferença da medicina oriental, que possa fazer com que tenhamos uma abertura maior deste conceito que é a medicina oriental, que hoje é muito respeitado, que hoje cria uma brecha interminável de possibilidades que a sociedade nos exige. Então, o conceito é puramente acolhida, né, por situações de realidades diferentes nessas situações de adaptação. Então, por isso, a trajetória que nós temos da medicina tradicional, antiga, da medicina que se tornou uma medicina complementar, hoje visto de uma maneira bastante responsável e bastante acolhida pela própria medicina convencional, tradicional daqui. Então, não temos essa divergência de briga como no passado. Hoje, o conceito da medicina tem que ser uma coisa de união, porque isso é que vai fazer com que haja uma revolução e um bom trabalho neste campo tão deficitário que é o campo da medicina utilizada na sociedade. Porque até então sempre existia somente um lado e esse lado sempre se torna capenga, né? Então o ser humano tem duas pernas para poderem andar. Só com uma perna não seria possível, iria estar mancando. Então as duas pernas, ou seja, a própria medicina, uma unida à outra, vai dar possibilidade de caminhar, né? Ter chances para que tenhamos uma condição bem modesta, bem salutar e ao mesmo tempo barata, né? Isso seria a minha forma de pensar e o sonho que a partir de hoje, de repente, a gente vai abrir com todas essas possibilidades que a gente tem pela frente.